Buraco na camada de ozônio se fecha. Um grande buraco, o maior buraco na camada de ozônio se fecha. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E a gente vai ver muito mais do que isso. A gente vai entender um pouco sobre essa camada de ozônio, onde fica e no Ártico ainda, tá? E nós vamos ver um pouco mais dos movimentos alienígenas que estão acontecendo agora no Ártico também. Seja muito bem-vindo, você que é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, que a gente vai começar a partir de agora. Tem muita coisa importante nesse vídeo, vamos lá. Eu quero a sua opinião depois, durante o vídeo. Olha só que interessante, então, hoje... os jornais estão falando, né? E eu quero discutir um pouquinho dessas medições, inclusive. Aqui, ó. Buraco de grandes proporções na camada de ozônio se fecha no Ártico. Então, a gente vê... Olha o tamanho, né? A gente... Só para ter uma ideia, aqui seria a América do Sul, né? Tá mais ou menos desenhado aqui, mas basicamente é isso, tá? Aqui é a parte do Polo Ártico, Polo Norte, tá? E esse buraco, realmente a dimensão era grande, perfeito? Então, se fecha, essa aqui, o pessoal vem falando, quero a sua opinião. Tem projeção, depois você vai ver as projeções que são feitas, né? Isso daqui é falso, tá? É uma projeção só, é só um dado estatístico que é mapeado, tá? Buraco enorme, não é foto não. Buraco enorme na camada de ozônio no Polo Norte, fecha depois de um mês. Então aqui, ó. Então, há um mês atrás, o buraco aumentou e agora tá se fechando, ok? Perfeito? Vamos lá. E há um mês atrás nós tivemos os maiores avistamentos de naves alienígenas no mundo também, né? Há um mês atrás chegou uma das maiores naves alienígenas aqui do lado da Terra. E estão chegando mais 30. Eu vou trazer durante o dia, se eu puder, já no canal para vocês. Temos muitos amigos chegando. E naves grandes. Uma nave maior que o Sol chegando. Vamos lá, depois eu trago durante o vídeo para vocês. Aqui, então com o aumento da temperatura na região e consequentemente diminuição da força do vórtice polar de ar frio que vem se acumulando ao longo dos meses, a camada protetora da Terra conseguiu se curar. Tá. Então, tá dizendo o seguinte, aumentou a temperatura no Ártico, tá? É isso. Isso é um dado que eu quero validar depois também e colocar, depois eu coloco nos comentários o mapeamento de temperatura para ver se realmente isso ocorreu. O buraco na camada de ozônio surgiu no Ártico desde março deste ano. Está curado de acordo com os dados coletados pelos satélites Copérnicos. Tá. Da Comissão Europeia. Inclusive, o satélite Copérnicos, né? Nós não temos imagens, tá? Nem do Polo Sul, nem do Polo Norte, imagens reais. São todas imagens, pedaços de imagens, tá? Então eu vou colocar esse vídeo que eu tô citando aqui embaixo, tá? No Google Maps, que o dado é fornecido pela NASA, as imagens são todas incompletas, tá? E geradas por computador. Tá aqui no comentário do vídeo para vocês assistirem depois. O fenômeno que é raro nos céus da região foi maior registrado, quase tão grande quanto se forma anualmente na Antártida. Então, tá se falando o seguinte, a camada de ozônio reduziu, teve uma mudança, né? Ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tantos alienígenas, né? Passando para lá e para cá. Então, a gente tem que basicamente validar cada informação, porque algumas coisas são colocadas, inclusive pontualmente. Nós nunca tivemos tantos raios no céu, tantos barulhos no céu, né? Será que é alguma coisa? O que seria o HAARP? Não sabemos. A camada de ozônio age como um filtro solar para a Terra, protegendo o planeta da radiação ultravioleta, prejudicial para os seres vivos. A descoberta do buraco de ozônio na Antártida estimulou um esforço global para reduzir o uso de produtos químicos nocivos que contribuem para a abertura. Então, o CFC, né, foi removido de vários produtos. Aqui a gente tem que pensar se realmente foi uma questão de marketing de indústria, né, para vender novos compostos, ou realmente foi real isso, tá? Na Austrália, o governo distribui protetores solares para as pessoas que vão na Austrália. Por quê? Pela proximidade da Antártida. Então, é um movimento. E realmente o sol na Austrália queima bem mais, aparentemente, tá? O buraco no Ártico, de acordo com os pesquisadores, não está relacionado à atividade humana, mas ao que a Agência Espacial Europeia chamou de condições atmosféricas incomuns. Esses incomuns que é interessante, né? O incomum, né? O que é isso? Alienígenas chegando, tá? Incomuns. O que acontece? As agências espaciais, o propósito delas foi até agora esconder a vida alienígena, né? Só que agora tá numa fase que não tem mais como esconder. Então o Pentágono tá liberando as filmagens originais já, tá? Agora já estão colocando coisas estranhas acontecendo, né? Explicações incomuns aqui, ó.
condições atmosféricas incomuns para o hemisfério norte, incluindo o poderoso vórtice polar, que quando diminui a força permitiu que o buraco fosse capaz de se fechar. Tá. Ó, então aqui, tá, é o que as agências passam. Então a gente sabe que agências espaciais realmente, os dados são todos incoerentes ou incompletos. Tem centenas de vídeos no canal. Se você tiver tempo para assistir, você vai ver quantas falhas a NASA ou as agências têm, né? Colocam imagens com falhas falsas, tá? O esgotamento do ozônio no Ártico em 2020 foi tão grave que a maior parte do ozônio da camada, a uma altitude de 18 km, foi esgotada, explicou o Serviço Europeu de Monitoramento da Atmosfera. O buraco da camada de ozônio é principalmente produtos químicos produzidos pelo homem, incluindo cromo e bromo, que migraram para a estratosfera. Então está falando da estratosfera de 10 a 50 quilômetros. Então os aviões estão voando nessa altitude, por volta de 10, 12 mil metros, né? 12 quilômetros. Então aqui fala um pouquinho mais, vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. Vamos lá que tem bastante coisa. Aqui, ó, janeiro estava assim e março tá assim, tá? Por esses dados. Então a camada de ozônio durante a quarentena está se recuperando, tá? Por esses dados. Porém, a NASA não fala nada sobre os discos voadores que estão aparecendo, tá? Nada, nada. Não fala nada sobre a nave alienígena que está do lado da Terra. Não, nada, ninguém fala nada. Simplesmente não existe, né? Entre aspas. Só que as imagens estão aí. Uma boa notícia, o buraco de grandes proporções da camada de ozônio fecha no Ártico, tá? Então, olha só. Olha a diferença desse para esse, né? Ó, será que fechou assim? Ou foi aqui a grande entrada para os alienígenas, que ocorreu, né? Quando eles começaram a entrar, abriu isso, depois está se fechando. Porque já estão aqui. Não sabe. Quero a sua opinião. Buraco enorme na camada de ozônio no Polo Norte. Então aqui, ó. Tem uma pesquisa, vamos continuar. Aqui, ó. O maior buraco registrado na camada de ozônio no Ártico acaba de se fechar, tá? Então aqui. Inclusive, ó, em fevereiro, os cientistas descobriram um buraco na camada de ozônio sobre o Ártico, que foi crescendo até atingir mais de 1 milhão de quilômetros. Era o maior registrado que acaba de se fechar. O anúncio feito pelo Serviço de Monitoramento Copérnicos, tá? Então, estão todos sobre o mesmo guarda-chuva. O Copérnico, a NASA, tá tudo sobre o mesmo guarda-chuva. Então, veja com ressalva isso. Possivelmente foi devido a algum movimento alienígena que abriu, agora tá fechando, tá? Ou desvio de atenção, algumas opções. Vamos lá, maior buraco, basicamente a notícia é parecida, tá? Maior buraco se fecha, e eu vou trazer para vocês, olha que legal aqui, maior buraco já encontrado, isso daqui seria a projeção correta, tá? É aqui, ó, tá? Mostrando mesmo como seria a Terra. Então aqui, ó, centro da Terra, perfeito? Aqui, ó, tá? Os Estados Unidos aqui, né? Deixa eu ver só, me localizar. Aqui, ó, centro da Terra, aqui você vai ter Canadá, Estados Unidos, né? Você vai descendo, tá, ok? Aqui você vai ter a África, tudo. Aqui realmente é como seria. Então aqui, ó, esse centro da Terra, né? Teve esse realmente abertura, muito movimento, ó, uma abertura de uma região grande aqui, e aqui tá se fechando já. Então aqui dá para você ter uma visão real como é, perfeito? Ok? Esses dados, inclusive, podem ser feitos com balões meteorológicos, uma série de instrumentos de medições, perfeito? Que é baixa altitude, né? A gente está falando de 10 a 50 quilômetros apenas. Então, trazendo aí para vocês, tá? Aqui, eu vou trazer agora mais novidades. Aqui, aqui é para descontrair um pouquinho, né? Fica tranquilo, porque isso é informação jogada, só para dar uma desviada. Então, só para você ver como tá, né? O nível do Brasil aqui, eu vou trazer para vocês, que é legal, vale a pena a gente ver, ó. Olha que massa. Como tá o ozônio, hein? Dê mais distância, rapaz. Dê mais. Ó, segurança. Não, dê mais distância. O senhor é imune, é? Hã? Imune. Ozônio é? Eu provo a você a hora que você quiser. Que o senhor é imune? Ozônio. O senhor tem ozônio aonde? Corpo. Tomo água todo dia. Peraí, calma. Peraí. Deixa eu respirar. É bom que você agora entendeu o que é peróxido de oxigênio. Tá em cima da sua cabeça. Peraí. A gente, por respirar... Tomando água com ozônio, aumenta a intensidade de oxigênio no corpo. Aumenta as defesas. Toma água com ozônio, é? Todo dia. Doutor Laí Ribeiro que mais toma até banho. Então a gente, por tomar água com ozônio, fica... Aumenta mais defesa, fica mais imune. 70% mais imune. Silvio Santos, toda semana, vai num hospital israelita, aplica no reto ozônio. Paga 10 mil reais na aplicação, pode feito isso. Não, desculpa, eu sei que o negócio é sério, porque... Pode ser feito. Aplica onde? No reto. Combate o vírus. Pode lavar a rua, fazer o que você quiser. Também dê mais distância. Peraí, calma, isso aqui foi pra TV, é uma reportagem, hein? Eu não sabia, não tinha visto essa parte. Aqui, então, basicamente, Bill Clinton falando também, aqui tem um também da Wiki,
tá falando sobre isso um pouquinho também, mas aqui não vou comentar muito. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho, só para comentar isso que é importante. Desculpa a brincadeira, mas eu achei interessante, só que eu não tinha visto até o final. Seguinte, vamos lá rápido pra gente falar aqui. O Pentágono, há 2 dias atrás, divulgou imagens reais de objetos UFOs, né? OVNIs, objetos voadores não identificados, e as imagens são da Marinha dos Estados Unidos, perfeito? A Marinha vem trabalhando, a Marinha é a que chega, né, nesses locais mais frios, através de toda a parte de navios mesmo, né? Então o que aconteceu? Desde Richard Byrd, que foi uma pessoa muito importante, um almirante da Marinha que trabalhou muito nessa época, tá? Foi gerado muitas imagens, tá? Principalmente no Ártico e na Antártida, de discos voadores. Então eu tô trazendo algumas imagens da Marinha, oficiais, para vocês, perfeito? Sobre esses discos voadores no Ártico, ok? Então vamos lá. Então no Ártico, basicamente eles vão do Antártica pro Ártico rapidão e voltam, tá? Mas eles são avistados lá também. Então, Ártico, tá? Aqui foi uma foto de 1971, com uma alta resolução, aqui, ó, só para ter uma ideia. Essa é uma nave, basicamente, de porta-aviões, que são tiradas as fotos, perfeito? Então tem muita coisa documentada, eu estou trazendo aos poucos, porque é muita imagem. Aqui uma outra também, tá? Porta-aviões, você vê que é mar aqui, quando a nave passa ali, né, estão no meio do oceano ali, eles tiram foto. Outro tipo de nave alienígena, no Ártico também, o Arctic UFO, esse aqui de 1971, que foi também teve um grande volume de avistamentos, né, nessa região. Aqui também, ó, mais fotos de 71 no Ártico, outra nave, tá correndo, como tá correndo hoje, né, foi um momento mais forte também em 71, tá? O submarino tirou essa foto, então olha que interessante, é uma nave grande ali no Ártico. Perfeito? Então, algumas que foram tiradas nessa época. Ó, a fotografia do Ártico, 71 também. Esse é o detalhe dessa foto. Legal? Só para atualizar um pouco. Perfeito? Então, aqui também, basicamente, uma outra, 71 também. Então, foi uma área de grande avistamento no Ártico em 1971 pela Marinha. Perfeito? Possivelmente, essas fotos aqui já vão ser classificadas rapidamente, vão ser liberadas pelo Pentágono, isso na sequência, né? São todas fotos antigas, inclusive, mas estão aqui, ó, tá? Várias naves alienígenas nessa região em 71. Queria trazer para vocês aqui, ó. Também, ó, aqui é uma outra também no Ártico, ó, 71. Mais um, legal? Só falar um pouquinho então sobre a camada de ozônio, para a gente entender um pouquinho melhor. A ozonosfera, ou camada de ozônio, né, é uma região da estratosfera terrestre, que concentra quantidades de ozônio, né, um gás formado a partir da combinação de 3 átomos de oxigênio, localizada entre 15 e 35 quilômetros, então é baixa. O avião normalmente voa entre 10 a 12 quilômetros, então a estratosfera começa em 15 quilômetros, então aviões que voam mais alto chegam ali nessa região da estratosfera, e essa primeira região é a ozonosfera, ou camada de ozônio, né? E tem 10 quilômetros de espessura, para a gente conhecer um pouquinho mais. Os gases são tão rarefeitos que, se comprimidos, a pressão atmosférica no nível do mar, sua espessura não seria maior que alguns milímetros. Então a gente está falando de ozônio, mas realmente é muito rarefeito. São poucas partículas ali. Você vai ter muito pouco gás ali. E é essa camada, justamente. Então, temos uma coerência ali, incoerência, né? É muito pouco ozônio, tá? Por quê? Porque já está muito rarefeito, inclusive, ali. A grande parte da energia solar é absorvida e remitida pela atmosfera. Se chegasse sua totalidade à superfície do planeta, essa energia esterilizaria o planeta. Então, falando um pouquinho, eu vou ter que colocar tudo isso para vocês verem com cuidado depois, tá? Perfeito? Então, só falando o seguinte... Aqui a gente tem algumas medições sendo feitas nessa camada, e falar só sobre um pouco da reação química. Você vai ter um oxigênio livre, tá? Com O2, se soma com o O2, vamos só para falar um pouquinho, vamos lá. Os átomos de oxigênio livres na atmosfera que são quimicamente ativos, que tendem a combinar com moléculas próximas e se estabilizarem. Imaginamos que tenha adjacentes os átomos livres de oxigênio nas moléculas de oxigênio em outras quaisquer, chamamos as segundas DM de molécula, tá? Então a gente tem ozônio, a gente tem oxigênio abundante
na atmosfera terrestre, e a partir dali, como tem a ionização, essa parte dos raios solares mesmo causam ionização, a gente vai ter a criação do ozônio mesmo. Então você vai ter o oxigênio livre mais esse O2, né, gerando o O3, perfeito? E tem um que chamamos de as segundas de M, de molécula. Essa molécula aqui eu vou dar uma olhada melhor. Os átomos livres de oxigênio, como a molécula de oxigênio, e uma molécula M são transferidos ao ozônio. Essa M aqui, M é um catalisador, tudo bem. Normalmente o M pode ser nitrogênio. No caso da atmosfera, o M, o catalisador, só falando um pouco de catálise, o catalisador, ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar a velocidade de uma reação química. Então, quando você adiciona um catalisador numa reação, você diminui o tempo da reação, você cria uma energia a mais, você aumenta a entropia dessa reação, tá? Então, aqui o nitrogênio atua como catalisador, mais parte de química. Então, basicamente, a química, daí falou do CFC também, que estava destruindo essa camada, né? Basicamente é isso. E sobre o buraco na camada de ozônio, né? Os principais emissores são o CFC dos Estados Unidos. Vai falar um pouquinho mais, mas não vou entrar demais nessa parte agora. Mas eu queria te passar essa informação. Então, de repente, a camada de ozônio, em um mês, ela aumentou muito e diminuiu, né? O buraco aumentou muito e diminuiu de repente. Ao mesmo tempo, a gente está tendo um volume de avistamentos nesses últimos 40 dias, um mês, absurdo o volume, barulhos no céu, tá? Muita coisa acontecendo, raios, vulcões em erupção. Então acho que está muito ligado tudo isso. Acredito que sim, a camada de ozônio reflita um pouco dessa específico, tá? Desses movimentos específicos, mas eu acho pouco provável em relação à poluição. Acho que é muito mais provável um movimento de grandes energias, tem uma nave alienígena gigante parada aqui do lado da Terra. A Lua, ela aumentou, Terra Plana USA também, Sniper One, se cadastre lá também. A Lua aumentou de tamanho, reduziu, a gente teve muita coisa acontecendo. Se eu puder, eu vou preparar o material, se eu puder, próximo vídeo eu já trago, temos 20 a 30 naves alienígenas chegando perto da Terra nesse momento. Eu vou trazer para vocês, se puder, ainda hoje no canal, tá? Muito obrigado, é isso que eu queria trazer para vocês, camada de ozônio. Mais uma informação adicional, né? Se que é novo, seja bem-vindo, ative seu sininho, deixe seu like, compartilha, tá? Toda a informação tá aqui, tudo que eu mostrei no vídeo vai estar aqui nos comentários do vídeo. Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo. E não esquece, inscreva-se, ative o sininho, até o próximo vídeo. Tchau!